programa de hoje vai abordar o preconceito na atualidade. Casos que acontecem diariamente, onde a discriminação e a hostilidade mostram uma questão delicada em nossa sociedade, onde a intolerância e o preconceito estão juntos. Julgamento muitas vezes feito por pessoas que não têm a ideia de quanto afeta cada indivíduo, e que parte de brincadeiras inofensivas, e que se tornam agressões físicas e verbais diárias. O preconceito, sendo racial, por classe social, orientação sexual e aparência, tem a sua origem para que esteja presente. É como vamos ver na reportagem a seguir. Muito se fala do preconceito na sociedade atual e como as consequências afetam a população. Mas de onde nasce o preconceito? Quais os efeitos psicológicos e na história? Onde surge? E o que causa no comportamento e na cultura da sociedade? O preconceito é um julgamento antecipado e não tem fundamentos sérios que o tornem discriminatório diante de pessoas, crenças, tendências de comportamentos. As formas mais comuns de preconceito são social, racial e sexual. Para a sociologia, o preconceito não surge de repente, mas sim naturalmente no desenvolvimento de cada pessoa. Segundo o sociólogo Arnaldo Lemos, o preconceito na sociedade se dá de 4 formas. Começa com estereótipos, dos estereótipos passa para o preconceito, do preconceito para a discriminação e discriminação para a segregação. A segregação pode ser de raça, pode ser de gênero, pode ser de orientação sexual, pode ser de região, né? De classes sociais, de religião, etc. Então o preconceito ele é formado a partir do momento em que se forma na cabeça da pessoa imagens cristalizadas. O etnocentrismo, que é uma atitude ligada a valores adotados por um grupo ou por uma pessoa, contribui para que o preconceito exista, pois determina certos padrões e se cria um conceito de estereótipo. A origem do preconceito pode estar ligada a diversas formas, tanto psicológica como na sociedade que cada um vive. Mas a ignorância é a principal responsável para que as manifestações aconteçam. Para o psicólogo Maurício Fabre, nenhuma pessoa pode adotar um julgamento sem antes ter convivido com alguém que pense de tal maneira. Assim se explica o preconceito para a psicologia. Se você levar em consideração crianças em sua primeira infância, em berçários ou creches, elas brincam com todas as crianças. A partir do momento que começa a crescer e entrar em contato com os valores de dentro de casa, ou mesmo de dentro da sociedade, começa já a excluir, geralmente o negro, o índio, vai também pelas etnias, pela região do país, por forma física, e muitas vezes até pela pseudo-orientação sexual que ainda não tem definida. O preconceito faz parte do convívio de cada indivíduo na sociedade, o que torna difícil de mudar os atos de discriminação dos quais estamos expostos nos dias de hoje. Sendo por meio de redes sociais ou em locais de lazer, a discriminação está presente e ganha espaço sem que se tenha qualquer controle, envolvendo práticas onde a agressão e a ofensa estão cada vez mais comuns no cotidiano. Nos últimos meses, ataques em redes sociais mostraram o ódio e reações violentas de usuários contra nordestinos, o que revela uma população preconceituosa e que a cada dia encontra na internet um meio de julgar sem que possam ser identificados. Em Campinas, há uma associação Amigos Nordestinos que fazem o acolhimento aos nordestinos que vêm morar na cidade. Ela é coordenada por Gerardo Melo, que afirma que o preconceito vem evoluindo. Com relação às questões no geral, e hoje o preconceito ele vem evoluindo do ponto de vista já mais direto. As pessoas já caracterizam, elas já não têm mais aquele, diríamos assim, pudor de falar do preconceito mais reservado. Elas falam abertamente. Aí o problema do preconceito, ele independe do nordestino. Ele é uma questão de classe. Então, o preconceito contra o negro, contra a mulher, contra o operário. Caso de xenofobia, que é a antipatia em relação a pessoas de outras regiões, ganha espaço não só nas redes sociais, mas no trabalho e em universidades. A estudante Pamela Castro conta que as ondas de preconceito nas redes sociais no período das eleições mostrou que muitos
pensam que os nordestinos querem apenas viver de Bolsa Família. Esse preconceito ficou bastante explícito na época das eleições, quando a maioria dos nordestinos votaram em Dilma. Então, principalmente aqui no Sudeste, que foi a maioria dos votos em Aécio, então você via que as pessoas realmente achavam que a decisão das eleições estava no Nordeste e que a maioria deles votavam porque recebiam bolsas. Só que, na verdade, realmente, a maioria das pessoas que recebem bolsas são nordestinos, mas não são porque eles não trabalham, porque eles não têm oportunidade de trabalhar. O preconceito atua em diversas formas. O bullying é uma delas, que atinge 99% das escolas no Brasil. Preconceito relacionado ao gênero é de 37%, sendo principalmente a idosos e portadores de necessidades, chegando a 32%. E com relação à orientação sexual, fica em 26%, e racial em 22%, que mediu a intensidade do preconceito no Brasil. A página Campinas Sem Preconceito foi criada com o intuito de conscientizar as pessoas para que todo preconceito não existisse. Assim, Rafael Bressani Alves mantém a página e diz que as pessoas precisam de convivência para que preconceito não exista. Então, uma pessoa que, de repente, um negro que professa uma fé africana não pode ir com a vestimenta no shopping, você vai se sentir agredido, não sei. Ou um casal de meninos não pode andar de mão dada, que você vai se sentir agredido. Qual que é o espaço, né? Então, acho que só a questão do respeito à distância é muito pouco, né? A gente precisa estimular a convivência, as pessoas começarem a mostrar, se assumirem, mostrar também sua fé, mostrar o que acredita, para você conseguir criar convivência. Quanto mais você conhece as pessoas, menos você quer brigar com elas, criar amizade, criar laços. O preconceito, que é comum nas redes sociais, também está presente nas partidas de futebol. Momentos que eram para ser de distração acabam em agressões. Casos de racismo, como o do goleiro do Santos, conhecido como Aranha, mostra que o preconceito está cada vez mais presente nos dias de hoje. O que muitos querem é que medidas sejam tomadas para casos como esses e que o preconceito tenha uma solução para que assim todos possam conviver da melhor forma. Buscar por soluções para acabar com o preconceito é lutar por igualdade, onde muitos devem recorrer às leis para acabar com a intolerância e com o preconceito. Você vê nesta reportagem. O combate ao preconceito faz parte do dia a dia de muitos, que procuram uma solução para a igualdade, mas muitas vezes o julgamento vem antes do conhecimento e acaba gerando um conceito incompleto sobre o assunto. No estado de São Paulo existe uma lei 10.948, que é específica para penalidades e aplicada a pessoas que praticam a intolerância em relação à orientação sexual, por exemplo. Esta lei foi aprovada em 2001. As penalidades vão desde advertências, multas, suspensão e cassação de estabelecimentos comerciais que cometeram um ato discriminatório ou preconceituoso. Segundo a advogada Graziela Louro, no Brasil as ocorrências do preconceito acontecem ainda com frequência, por terem penas muito brandas e com pouco reflexo às pessoas que as cometem. Há 25 anos, a lei de número 7.716, ela pune o preconceito de raça, cor, etnia, religião e nacionalidade e o racismo institucional, que é a falta de preparo de organizações em atender pessoas de diferentes etnias, cor ou cultura. E a pena é uma pena alternativa, tem detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. O sistema de cotas adotados em universidades buscam diminuir a desigualdade, e não só universidades, como empresas, direcionam vagas a diversas etnias em minoria social. Para o estudante Lucas Jerônimo, a conquista das cotas é um avanço para combater a desigualdade em universidades e um avanço à democracia. Eu avalio as cotas raciais e as cotas sociais como um grande passo para a democratização da educação no Brasil. É preciso reparar os erros históricos que esse país cometeu. E esse país que ainda hoje é racista precisa de medidas que, pelo menos, amenizem a situação de segregação que a gente ainda vive. Quando, por exemplo, você entra numa sala de uma universidade como essa aqui mesmo, você vê que existe uma minoria negra
né? A maioria das pessoas são brancas. E aí alguns questionamentos surgem, né? Por que os negros não estão na universidade? É porque eles não querem, porque eles não gostam de estar na universidade? Eu acredito que não seja por isso. Só quem já sofreu com preconceito sabe que é preciso encontrar uma solução. E assim, todos aceitem as suas diferenças e tenham as mesmas oportunidades de vida. É impossível encontrar pessoas que não tenham sofrido algum tipo de preconceito. Atualmente, o preconceito está muito além do que pensamos, fazendo com que muitos sofram, não só verbalmente, como fisicamente. Por exemplo, no caso do João Vitor Magalhães, que mesmo com discriminação encontra maneiras de viver e é independente dos outros. Eles falavam que essa raça tinha que morrer porque não é de Deus, várias coisas. Mas, na verdade, isso, a gente não pediu para ser assim, simplesmente a gente é. E, tipo, tem muito preconceito hoje em dia. E a coisa que eu peço é que as pessoas sejam mais cabeça aberta, porque você acaba julgando outras pessoas, mas você não olha para dentro da sua família. E como no caso da Aline, que na época em que estudava sofria bullying por não estar no peso. E isso fez com que ela entrasse em depressão até entender que estava com bulimia. Conseguiu emagrecer, mas hoje sabe que é importante estar bem consigo mesma. Eu pesava 115 quilos, aí eu comecei a sofrer bullying na escola. Aí eu comecei a enfiar o dedo na garganta, eu fui para 74 quilos. Em quanto tempo? Em 3 meses. Aí eu tive minha filha, eu engordei de novo, fui para 100 quilos de novo. Hoje eu tô com 89. Tem gente que ainda fala que eu sou gordinha, mas hoje eu tô feliz assim. Melhor assim com saúde do que magra doente. Casos como esses apontam que o preconceito precisa acabar. Todo mundo sofre um pouco de preconceito, né? Ainda mais a gente sendo negra. Já aconteceu muitas vezes comigo na minha vida. Hoje eu chego até a comentar com o netinho meu, será que eu fui atleta também e deixei do meu estudo lá atrás, não consegui acompanhar, porque desde criança eu já achava que hoje eu entendo que é bullying. É um preconceito, né? Boa noite. O nosso programa fica por aqui.